Pessoal, tudo bem? Vamos então falar de realismo hoje, que é um período novo aí, né? Ficamos bastante tempo falando do romantismo, da importância dele, o tanto de livros indicados, então chegou a hora de mudar de período e finalmente irmos para o realismo. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que é o nome, né? Eu acho que o próprio nome já nos diz que é uma grande oposição ao romantismo, né? Se o romantismo era idealizado, sonhador, ficava idealizando tudo, o realismo vai ser mais pé no chão, né? Vamos falar da realidade, tá? Esse era o que eles queriam. Eles falavam até assim, que queriam como se fosse uma fotografia da sociedade, alguém que estivesse olhando para tudo que está acontecendo e retratando. Trouxe aqui uma obra de arte do período realista na arte, né? Pra gente lembrar na pintura, pra gente lembrar que todas as artes estão entrelaçadas aí. O autor, que eu não sei falar direito, eu acho que é Gustave Courbet, não sei como fala, né, que é um dos principais autores realistas, e vejam como a obra de arte vai se modificar, né, vai trazer não só os traços perfeitos, mas a expressão, vai ter essa preocupação aí, né, que eu só sei gostar, né, eu gosto de artes, mas não sei tanto para falar assim para você, só quis ilustrar mesmo e pra gente lembrar que não é isolado, que não acontece separadamente. A gente tá falando de períodos artísticos, né? Mas é claro que o nosso foco é literatura. Mas aí nós vamos falar um pouquinho, né, como sempre, começar pelos contextos históricos, e no mundo nós vamos ter o grande avanço da ciência. Então, por exemplo, já aconteceu coisa muito importante que já mudou a face ali da Europa. Por exemplo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, que continua, né? Vai ter várias fases, vai dar essa cara aí de maior industrialização, urbanização, crescimento das cidades, tudo isso já está acontecendo. Também a gente tem que considerar isso. Cada vez mais o mundo vai ser industrial, né? Então, isso sempre vai ser importante. Só que no realismo vão surgir algumas correntes filosóficas, sociológicas, biológicas, que vão dar um maior valor, né, maior importância para a ciência. Quais são as principais aqui que a gente precisa saber? O evolucionismo ou o darwinismo, né, do Darwin, que está aí representado na imagem. O socialismo de Marx e Engels vai estar em alta nesta época. O determinismo do Taine, que o determinismo vai falar, né, que o homem é modificado pelo ambiente em que ele está, né? Ele é determinado pelo meio em que ele vive. Essa característica nós vamos ver muito especificamente, melhor assim, no período posterior, que é o naturalismo, tá? Então, quando a gente falar de naturalismo, vocês vão entender o que significa esse determinismo que é usado na literatura, no naturalismo. E o positivismo do Comte e o pessimismo do Schopenhauer, que vai ser muito importante aqui também. No Brasil, nós vamos ter a abolição da escravidão em 1888, uma abolição tardia, tá? Claro que não era nem para ter existido, mas muitos outros países ainda perceberam isso bem antes que o Brasil, tá? Proclamação da República em 1889, né, o momento quando a gente ficou independente em 1822, nós tivemos aí um longo período de império. Então agora nós temos a proclamação da República, isso significa que vamos ter presidentes, tá? Obras inaugurais. Pessoal, essa daqui, ó, a capa do Madame Bovary, de Gustave Flaubert, tá? Parecido com o autor o artista lá, né, o pintor, Gustave Colbert, escreve assim, com esse T aí também, e aqui nós temos no livro. Este livro foi publicado na França em 1856, né, então nós estamos falando aí de metade do século XIX, segunda metade. E Madame Bovary, gente, vai ser um livro muito polêmico, porque ninguém estava acostumado com o tom ali de denúncia que é trazido neste livro. É o considerado romance dos romances, tipo um livro perfeito assim para o realismo. Vai ter muitas descrições que vão fazer com que achem que é uma história real que o autor está trazendo como denúncia de alguém. Ele vai ser julgado, ele vai para julgamento, sabe? O autor mesmo vão proibir este livro por um tempo. É bem polêmico, mas assim, por quê? É um livro que é para ser proibido? Nossa, tem muita... O que acontece? Vai falar de um dos principais temas do romantismo,
aliás, do realismo, que é justamente para criticar o romantismo. Eu falei para vocês quantas vezes que o principal tema dos romances no romantismo é o casamento, né? É o ideal da mulher, é tudo que as mulheres esperam, e é a possibilidade de mudança ali de vida, e é o final do livro, né? O final do livro, igual novela, acaba com um casamento. Aqui já, se o realismo fala assim, quero acabar com essa idealização romântica, e surge o realismo para contrariar o romantismo, o que eles vão fazer? Se no romantismo tudo dava certo, era perfeito, maravilhoso, idealizado, o que vai ser no realismo? Tudo tá errado. Lembra o pessimismo do Schopenhauer, que eu falei que ia ser importante? É por isso. Se lá era tudo idealizado, aqui vai ser muito pessimista. Então eles acham que é realista, entendeu? Isso que eu acho interessante. Eles acham que estamos falando de realismo, mas não. É pessimista, porque tudo vai dar errado. E aí o principal tema vai ser o quê? A traição. Né? Então nós vamos ter aqui no Madame Bovary, nós vamos ter no Primo Basílio, um romance muito parecido com esse em Portugal, de Eça de Queiroz, nós vamos ter no principal romance brasileiro, que não é o que a gente vai falar aqui, mas Dom Casmurro, né, que é a principal polêmica da Capitu, traiu ou não o Bentinho. Então vai ser o tema, a traição. E detalhe, essa traição é sempre feminina, tá? Por quê? Pergunto para vocês, o que vocês acham disso? Por que é sempre trazida a traição como um escândalo aí, como algo né, principal aí do livro, a traição da mulher? Tá? Eu deixo esse questionamento, quero saber quem me responde aí. Enfim, gente, neste livro, vejam até a história, a capa aqui. Nós temos uma mulher assim, né, sonhadora, olhando, pensando, nós temos um livro ali sei lá, na mesinha ali do lado dela. O que significa isso? Neste livro, a Emma Bovary, ela é extremamente sonhadora, ela lê livro, só que ela lê livro, pensa, ela lê livro o quê? Romântico, que era o que tinha antes. Então ela vai idealizar, né? Ela começa a se questionar e achar um tédio o casamento dela, a sogra dela proíbe ela de ler, tem essas coisas assim. Então ela vai conhecer um cara, ela vai ter um amante e tal, então tem esse papel da traição. No final ela se mata, tá? Ao suicídio aí, ela toma veneno. O marido só descobre que estava sendo traído depois, e aí ele morre de tristeza, assim, sabe? Fica tão mal que ele chega a morrer, é desse tipo. E também há neste livro várias críticas à nobreza, ao clero, à burguesia, à sociedade no geral. Por isso que ele foi condenado, foi criticado na época, tá? É um livro muito interessante, muito legal mesmo, tá? Apesar de ter algumas ressalvas aí na questão da mulher, tá? Eu diria. Depois nós temos no Brasil o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Olhem a capa, né, do livro. Nós temos ali já o que? Um caixão e o cara ali com o olho fechado, porque tá morto, mas o outro aberto, porque ele tá escrevendo a sua própria história. Então nós vamos ter um romance, gente, publicado em 1881, tá? Então no Brasil vai começar em 1881, que é extremamente inovador. É assim, não dá nem, é até estranho a gente falar que é realista, tá? Porque a gente vai ter que o Machado de Assis, ele foge completamente de várias características do realismo, ele inova, ele cria características só dele, por isso que ele vai ser todinho o tema do nosso próximo vídeo. Vou fazer um vídeo só sobre Machado de Assis, depois só sobre Memórias Póstumas. Na verdade, eu queria fazer um do Machado de Assis e dar tempo de voltar para falar de Memórias Póstumas para vocês ao vivo, quer dizer, presencialmente, tá? Porque é um livro muito importante, é um livro que já tá aí há uns 5, 6 anos caindo na UEM e cai todo ano passado caiu, tá? E é o livro indicado aí pro PAS, né, do segundo ano do período realista, tá? E também do vestibular do terceiro ano, olhem só. Então nós vamos falar bastante, nós vamos ficar bastante aqui neste momento, né? A gente vai ter características machadianas, porque ele não basta, para ele não basta apenas o realismo, ele precisa extrapolar isso. Então, enquanto Madame Bovary era um romance perfeito, realista, o Machado de Assis já não vai ser. Vamos ter algumas características aí que vão ser diferentes, a gente conversa depois, tá? E aí trouxe para vocês, né, as características gerais do realismo, algumas tem mais, na verdade, de cada uma delas dá pra gente ir percebendo outra obra do mesmo pintor ali, tá? Pra vocês verem, né, a realidade ali, né? E quais são essas características? E muitas delas fazem o quê? Justamente contrariam o romantismo. Olhem lá, objetividade. O romantismo era subjetivo. Objetividade é o quê? Eu quero falar das coisas
com uma racionalidade em terceira pessoa, somente como um observador. Lembra que eu falei da fotografia? Então é como se eu fosse aqui, olhasse para a sociedade e estivesse fotografando, de tão real que é o livro, né? Madame Bovary é bem assim. Descrições, então detalhadas, aquela coisa que a gente, parece que a gente tá no ambiente, que a gente sente, sabe? Que a gente vê, visualiza cada detalhe. Pessimismo, já falei, né? Que então eles vão ser muito pessimistas, principalmente em relação às relações humanas, né? Vamos pegar aqui o tema do casamento, porque é uma questão lá do romantismo, porém, o Machado de Assis extrapola bastante esse pessimismo em vários setores da sociedade. Denúncias e críticas sociais, como eu já falei lá em Madame Bovary, nós temos uma crítica à burguesia, há várias coisas assim, e também vamos ter no Brasil. E nós vamos ter personagens mais complexos. O que significa isso? Lá no romantismo tinha muito assim, ó. Nós tínhamos a mocinha perfeita, maravilhosa, idealizada, linda, nunca existiu uma mulher mais bonita. O mocinho que eles se olhavam e se apaixonavam à primeira vista. E um antagonista que tentava interferir, mas sempre se dava mal. E acabava no final o mocinho e a mocinha ficando juntos, né? Aqui nós não temos mais isso. Aqui nós vamos ter o ser humano como ele é. Como todo mundo tendo defeitos, como todo mundo tendo qualidades, tá? Então, assim, é muito importante que a gente entenda isso. Nós, todos, somos pessoas complexas, né? E o realismo vai querer mostrar isso, vai falar assim, chega dessa idealização. Não existe isso. A mocinha, nossa, que perfeita, o mocinho, nossa, casou e viveu feliz para sempre. Isso não existe, né? Então ele vai querer mostrar de verdade a alma humana. É isso que o realismo quer, tá? Mas, pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Deixo aqui, né? Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar aí. Vocês sabem como me achar. Instagram, e-mails e tal. WhatsApp, né? Mas é isso. Nós vamos ficar aí um tempo, então, falando realismo, entendendo bastante essa aula. Eu sei que eu já tinha, inclusive, passado um vídeo para vocês, mas eu não me aguento. Eu queria falar também, né? Expor o que eu penso do realismo, tá? Mas então é isso. Aguardem a próxima aula com o nosso Machado de Assis. Até mais, pessoal. Bons estudos!